E antes de começar esse vídeo novo, eu queria pedir para vocês aí deixar o like de vocês, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que isso ajuda muito e fortalece aqui o trabalho que a gente faz para vocês. Bom, e o vídeo de hoje não é um assunto muito agradável. A gente vai trazer aqui 10 jogadores de futebol que morreram de forma precoce, trágica, seja dentro de campo ou fora de campo. 10 jogadores que marcaram aí com suas mortes no futebol. O primeiro jogador aqui da nossa lista é o Morosini. Ele atuava no Livorno no ano de 2012, quando em uma partida contra o Pescara pela segunda divisão do campeonato italiano, aos 30 minutos do primeiro tempo, ele passou mal, caiu lá no chão, tentou se levantar, caiu novamente. Foi quando os jogadores perceberam que ele estava passando mal, avisaram o árbitro, que avisou a ambulância. E os médicos demoraram a entrar em campo porque tinha um carro atrapalhando a entrada da ambulância no estádio. Quando chegaram lá, não usaram o desfibrilador quando deveria ter sido usado, tanto que esses médicos foram acusados por homicídio por negligência. E até hoje aí ficou meio essa suspeita, os médicos sendo julgados, mas enfim, o Morosini perdeu a vida por causa desse acontecimento e não tem como voltar atrás, né? Basta que os culpados sejam responsabilizados pelo que aconteceu. O segundo jogador aqui da nossa lista é o goleiro e famoso goleiro que já atuou no Barcelona, por exemplo, Robert Enke. Ele atuava pelo Hannover, da Alemanha, e quando cometeu suicídio, a 30 quilômetros da cidade onde ele atuava, lá do Hannover, ele se jogou num cruzamento de trem e deixou uma carta suicida para a esposa. A esposa explicou que ele sofria com depressão já há 6 anos, e em respeito a isso, o Hannover aposentou, em respeito a Robert Enke, o Hannover aposentou a camisa número 1, ele recebeu homenagens do Barcelona, da seleção alemã que ele defendeu, e foi uma coisa que chocou assim o país, porque ele era um goleiro muito respeitado, muito famoso na Alemanha. Terceiro jogador da nossa lista é o jogador alemão. Ele era atacante, aí os palmeirenses vão lembrar dele, porque ele se destacou no Japão, veio pro Palmeiras em 2007, e no Palmeiras só fez 3 partidas e 1 gol, e num jogo contra o Corinthians, ele lesionou o joelho e foi fazer o tratamento. Na fase final de tratamento, ele que era de Nova Iguaçu, sofreu um acidente automobilístico e veio a falecer. No carro estavam 9 pessoas e o cunhado dele também faleceu, e foi trágico porque ele era um jogador em ascendência no futebol brasileiro e teve a vida interrompida por causa de um acidente de carro. Nosso quarto jogador é Marc Foé, o camaronês que morreu na Copa das Confederações de 2003. Camarões e Colômbia faziam a semifinal do torneio quando Foé passou mal, e depois de 45 minutos dos médicos tentando a reanimação do jogador, ele não voltou e veio a óbito. E aquilo chocou, eu lembro que chocou o país inteiro, o mundo inteiro, e foi uma comoção assim, porque a Camarões era uma sensação daquela Copa das Confederações, e ver um dos principais jogadores do time morrendo foi realmente chocante, assim, foi uma coisa para se esquecer. O quinto jogador da nossa lista é Miklos Ferrer. Ele era um atacante húngaro que defendia o Benfica. Em uma partida contra o Vitória de Guimarães, após ele receber um cartão amarelo, ele se abaixou, colocou as mãos no joelho assim e caiu de costas. E todo mundo começou a ir em cima dele e tal, perceberam que ele estava passando mal, os médicos entraram em campo, tentaram reanimar ele, fizeram massagem cardíaca e tudo, mas ele já havia morrido, e em respeito a isso, o Benfica aposentou a camisa 29, a camisa número 29. E é mais chocante quando o jogador morre em campo, assim, sendo televisionado, é uma coisa assim assustadora. E Ferrer é lembrado até hoje lá no Benfica com essa homenagem de terem aposentado a camisa que ele jogava. O sexto jogador aqui da nossa lista é Antônio Puerta. Ele era um ex-defensor do Sevilha. Em uma partida contra o Getafe, ele desmaiou devido a um ataque cardíaco. E foi descoberto que naquela noite ele sofreu 9 paradas cardiorrespiratórias. 9. E isso causou danos irreversíveis no cérebro dele. E ele veio a morrer 3 dias depois no hospital. E ele morreu com 22 anos e deixou uma namorada grávida de 8 meses. Então você imagina aí como isso deve ter devastado a família do... Deve não, com certeza devastou. Era um moleque de 22 anos que tinha um futuro aí promissor e teve a vida interrompida com a namorada grávida de 8 meses. Então é muito triste mesmo. O sétimo nome aqui da nossa lista é Dani Jarque. Ele era um ex-zagueiro do Espanhol e na concentração do clube, ele falando no telefone com a namorada, teve um ataque cardíaco
cardíaco após ela dizer que estava grávida, após ela dar a notícia de que ele seria pai. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. E só se deram conta disso no outro dia, quando perceberam que ele não desceu pro treinamento. Um companheiro subiu para chamar ele, ver o que tinha acontecido e se deparou com ele morto lá. E mais uma curiosidade, se você perceber na festa do título da Espanha em 2010 da Copa do Mundo, o Iniesta usou uma camiseta fazendo uma homenagem pro Dani Jarque. Então foi realmente uma mobilização muito grande, porque ele era muito querido por vários jogadores. E essa forma trágica, né? O cara descobrir que ser pai e de repente, sei lá, perde a vida, assim, é um choque muito maior do que o normal, do que já seria, né? Oitavo nome citado é do William Moraes. Acho que você vai conhecer aí o William Moraes, até porque não é muito antiga essa história. Ele é um jogador revelado pelo Corinthians, que estava emprestado para o América Mineiro. Tinha apenas 19 anos e ele foi com alguns jogadores do elenco do América para uma boate, e na saída da boate ele sofreu uma tentativa de assalto e ele fugiu, ele tentou correr e o assaltante deu tiros nas costas dele e ele morreu com apenas 19 anos, e era um jogador promissor, se você aí bem se lembra dele. Ele tinha um futuro aí pela frente no futebol brasileiro, quem sabe até internacional, e teve a vida interrompida apenas aos 19 anos por causa de uma tentativa de assalto que ele correu, tentou fugir e tomou tiro nas costas. É muito triste quando uma pessoa de 19 anos morre de uma forma como essa ainda, e uma pessoa que estava em ascensão na vida. O nono jogador aqui na nossa lista é talvez o mais conhecido, porque era um jogo de campeonato brasileiro, se não me engano. O São Caetano era um time em alta no momento, que foi o ano de 2004. Era um jogo contra o São Paulo, que também era um time de momento. E imagino que você já sabe que eu tô falando do Serginho. Ele era o zagueiro do São Caetano, era um líder daquele time, era um símbolo daquele time que encantou o Brasil. E num jogo contra o São Paulo, numa disputa ali contra o Grafite, num lance normal de jogo, ele caiu, sofreu um ataque cardíaco e veio a falecer no hospital. Todo mundo em prantos dentro do campo, todo mundo chorando, porque ele tinha muitos amigos. Os outros jogos, eu lembro que, se eu não me engano, o Corinthians estava jogando no mesmo horário e foi anunciado no telão, eu acho, o falecimento dele, ou a notícia, algo assim. O Betão chorando muito, o zagueiro do Corinthians na época, e foi uma coisa assim muito triste mesmo. Ele tinha completado 30 anos há uma semana antes, então ele estava em alta no futebol brasileiro, assim como o São Caetano. E a partir dali, com certeza tem muito a ver com esse acontecimento. O São Caetano começou a decair no cenário nacional, tanto que hoje não é nem perto daquele azulão que foi na época, né? Foi uma coisa muito triste, muito marcante no futebol brasileiro, a morte do zagueiro Serginho. O décimo e último jogador aqui que a gente vai citar, e talvez o mais conhecido e o mais sofrido no sentido de no cenário nacional, é o Denner. O Denner foi revelado na Portuguesa, tratado como um astro, um futuro melhor do mundo. Era um fenômeno de uma habilidade assim extraordinária. Ele levou a Portuguesa ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 91. Em 94 ele se transferiu para o Vasco e lá ele se destacou também, e ele acabou se envolvendo em um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde um amigo estava dirigindo o carro. Ele bateu numa árvore, num poste ou numa árvore, eu não sei ao certo, e ele acabou sendo sufocado pelo cinto de segurança e perdeu a vida muito novo e muito promissor. Assim, se você conversar com as pessoas da época, todos vão dizer que ele com certeza seria um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro pelo que ele tinha apresentado até ali. Então é como se você, sei lá, se o nosso melhor jogador do momento, o Neymar no caso, perdesse a vida assim de uma forma inesperada. É uma coisa muito assustadora. Bom, e é isso. A gente trouxe aí os 10 mais marcantes, as 10 pessoas, os 10 jogadores que perderam a vida de forma precoce e que marcaram mais. Recentemente teve o Astori lá da Fiorentina também que perdeu, e tiveram vários outros. E a gente quer que vocês deixem aí nos comentários se vocês lembram de mais algum que marcou a vida de vocês de alguma forma, que deixaram vocês chocados, algum acontecimento desse sentido. Deixa aí nos comentários, comenta, manda pra gente. Não se esquece de, mais uma vez, deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos, e te espero aqui na próxima semana.